Senhores membros do Conselho Superior da Defensoria Pública, faço esse vídeo para a maior objetividade na abordagem, na apresentação de um tema com o qual eu tive a honra de colaborar com os profissionais da Corregedoria desse Estado. Portanto, venho lhes dizer que foi uma satisfação enorme ter participado do protótipo desse modelo de controle da ética. É uma matéria com a qual eu tenho muita afinidade, trabalho com ela desde 1994, ainda no governo Itamar Franco, acompanhei o primeiro Código de Ética da Administração Pública Federal e tenho conferências em 3 continentes sobre esse tema. Aqui no Brasil, nós temos percebido um modelo de cópias. Uma instituição copia da outra, que copia da outra, que copia da outra, e dessa forma os erros escorregam Brasil abaixo ou Brasília acima. O principal problema que eu tenho verificado nos códigos de ética em geral é a confusão que existe entre ética e disciplina. Disciplina é uma coisa, ética é outra coisa. Hoje a melhor doutrina afirma, inclusive, que no ponto de vista das responsabilidades, nós não temos mais aquela tríplice divisão: responsabilidade administrativa, penal e civil. Há 4 responsabilidades. Há a responsabilidade ética, que, portanto, é uma 4ª instância e desvinculada das demais. E esses códigos de ética são normalmente, em sendo copiados, são normalmente repetições de parte dos estatutos dos servidores, dos funcionários ou das respectivas carreiras às quais estão vinculadas. Então põe lá as vedações, põe lá os deveres, coisas que estão nos estatutos e que se relacionam à matéria disciplinar e não à matéria ética. E na sequência, o outro, digamos, defeito que eu tenho percebido nos códigos de maneira geral é a existência de conceitos vagos. Então o código de ética se torna um voto de boa intenção, mas que não tem nenhuma efetividade por ter conceitos vagos, vazios. Não há objetividade. São verdadeiras poesias que, no entanto, só podem ser recitadas ao agrado do nosso ouvido, mas não fazem nenhuma diferença no dia a dia das repartições. Feitas essas considerações iniciais, eu digo que durante várias semanas realizamos um trabalho junto, muito sério, com a Corregedoria da Defensoria Pública desse Estado. Com o Dr. Marco Aurélio, com a doutora Carla, com o Dr. Vitor, e minuciosamente foi explicado o porquê de cada ponto, o porquê de cada coisa que saía da curva. E lhes apresentei a ideia de termos um código da boa conduta ética e profissional, e que atende aos 2 perfis da instituição, aos servidores stricto sensu e aos membros da carreira de defensores públicos do Estado. Trouxemos, para tanto, conceitos objetivos. Separamos o que é disciplina do que é ética. E aquilo que é ética não ficou resumido a um texto vago. Objetivamente, ali estão descritas as condutas, as vedações, as obrigações. E isso se fez de uma maneira moderna, porque, em razão do meu magistério e da minha convivência em solo europeu, eu recolhi muito
da União Europeia em relação à boa conduta administrativa. E a ética, que enfim é a boa conduta posta em prática, ela exige no ambiente administrativo 3 níveis de obrigações. Os nossos códigos, se observarmos aqui no Brasil, eles concentram o foco na parte passiva, sendo o agente público, sendo o funcionário. Mas no ambiente administrativo se exige mais do que isso. Assim como empresas, corporações modernas têm um código de ética que deve ser cumprido pelos seus empregados, a ética também se impõe aos seus executivos e também se impõe à pessoa jurídica, à corporação, à organização. Então nós montamos esse protótipo sobre 3 alicerces. Primeiro é a ética que a administração deve ter em relação aos seus agentes. Se a administração não for ética, ela perde a capacidade moral de exigir ética de terceiros. Então, é a responsabilidade ética que a administração tem em relação aos seus colaboradores. Depois, no segundo pilar, está a responsabilidade que os seus agentes têm com a administração. E o terceiro pilar suporta o seguinte raciocínio: a obrigação que a administração e os seus agentes têm para com a sociedade, para com os administrados. Então, assim se configura a ética. Uma ética completa, uma ética que envolve todos, uma ética de uma administração moderna comprometida com a boa conduta nas relações interpessoais, nas relações administrativas e na prestação de serviços para a sociedade. Não estranhem, portanto, termos um código fora do padrão, porque é um código moderno. É um código que está anos-luz à frente daquilo que se tem no resto do país. Hoje eu diria só há um similar que eu tive a honra de contribuir também para a produção, que é o da Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí. Nós saímos então desses vícios e estamos a propor um código de ética, verdadeiramente ética, de boa conduta, sem misturar questões de disciplina. Ora bem, vejam agora que a matéria ética exige o que eu chamo, nas minhas palestras de forma descontraída, exige 3 uras. Exige primeiro uma ruptura. Quer dizer que é aquele momento em que alguém dentro da instituição disse: nós precisamos de um código de ética. Ou seja, nós rompemos com determinados costumes, rompemos com a inexistência de um retângulo, ou de um quadrado, ou de uma moldura normativa, e passamos, portanto, para uma outra fase, que é a fase de termos uma regulamentação ética. Isso é a ruptura. Depois vem a cultura. A cultura é a prática, é a pregação. Mas para pregarmos, nós precisamos ter referências, e a referência é, portanto, o nosso código. Ali estão as balizas, ali está o proceder correto dos funcionários, da administração e dos funcionários em relação aos cidadãos. Então, essa cultura deve ser afirmada, essa cultura deve ser ensinada dentro das repartições, essa cultura deve ser utilizada a começar pelo exemplo daqueles que estão nos cargos de mais destaque. E a última ura é a estrutura, porque não tenho percentuais, mas em toda a sociedade, em todo nicho,
das relações humanas, há pessoas que, ainda que conhecendo regras, não as cumprem. Elas precisam de um controle. E aí então é que entra uma estrutura controladora. E essa estrutura controladora que eu propus e foi examinada, foi discutida, foi, enfim, verificada sob todos os aspectos com o Dr. Marco, com o Dr. Vitor, com a doutora Carla. Essa estrutura é composta, no caso da Defensoria do Estado do Amazonas, é composta por uma Câmara Superior de Ética e por uma Comissão de Ética. Então, a Comissão de Ética e a Câmara Superior entrarão em cena naquele momento em que a cultura não foi suficiente, em que alguém saiu fora do espaço da boa conduta. E aí nós precisamos restabelecer a ordem ética dentro da repartição. Então, amigas, amigos do estado do Amazonas, muita saudade. Meu filho hoje, inclusive, está tirando curtas férias. Meu filho é advogado, é um brilhante advogado, e dei-se aqui o desconto de pai, brilhante advogado junto aos tribunais superiores em Brasília, e hoje, nesse fim de semana, e hoje, mais alguns dias, ele está conhecendo as maravilhas do estado do Amazonas, deve andar a essas alturas pelos igarapés. E eu estou com muita saudade do Estado, onde desde o século passado eu presto consultoria à Assembleia Legislativa, a estruturas do governo do Estado, e a Corregedoria de Polícia, enfim. Então é isso. O nosso código, o protótipo do nosso código é diferente, separa disciplina de ética, não repete deveres e proibições que estão nos estatutos, traz 3 pilares e não coloca todo o peso às costas dos servidores, dos agentes públicos, e traz definições, coisas objetivas, coisas práticas e, por fim, a forma de controle ético, inclusive com instrumentos de resolução alternativa, meios de se resolver o que nem sempre exige que se tenha um processo ético. Peço que examinem com atenção. O que é novo, a princípio, sempre assusta, mas não tem uma linha, não tem uma palavra que não tenha sido refletida, que não tenha sido buscada ou pela pesquisa ou por exemplos obtidos do direito comparado, e nomeadamente de países da União Europeia, a partir do Tratado de Maastricht, e que não tenha sido discutido. Foram longas conversas, produtivas conversas, interessantes intervenções, sugestões, ideias, correções, observações dos 3 profissionais da corregedoria com os quais eu trabalhei. Meus cumprimentos a eles, meus cumprimentos ao Conselho Superior da Defensoria Pública pela oportunidade que abre de implantar modernamente a boa conduta ética profissional nesse ambiente administrativo. Minhas homenagens, meus cumprimentos pelos trabalhos que também realizam na atividade fim, na defesa da cidadania e do bom direito. Fraterno abraço e que seja até muito breve.